Vamos falar de um caso que desafia a nossa noção de tempo. É a história de um investimento que espera por justiça há quase 52 anos e de um processo que já dura 17 anos e, acredite, ainda não terminou. É um retrato de como o tempo pode se tornar o maior obstáculo da justiça. Olhem só isso. De um lado, a gente tem um documento de 1975. Do outro, uma ordem judicial de 2020. É o mesmo caso, separado por 45 anos. A gente vai mergulhar nesse verdadeiro labirinto para entender como um investimento lá da década de 70 ainda está gerando debate nos tribunais até hoje. Bom, para a gente entender essa história toda, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. Conhecer a pessoa que está no centro dessa espera de meio século. Esse aqui é o Luiz Carlos Anciuti. A história começa com ele, lá na década de 1970, quando ele fez um investimento no antigo Banco Real, que, como muitos sabem, acabou sendo incorporado pelo que hoje é o Banco Santander. E aqui a gente vê um registro concreto disso. Um documento de 1975, que mostra os rendimentos pagos no ano anterior, 1974. Esse é o ponto de partida. Naquela época, era impossível imaginar que essa relação financeira ia se transformar numa briga judicial de décadas. Pois é, o tempo foi passando. Décadas se passaram e nada de respostas claras sobre o tal investimento. E chega uma hora que a paciência acaba, não é mesmo? Foi o que aconteceu. No dia 27 de fevereiro de 2009, a batalha legal finalmente começou. E o que ele pedia na justiça era algo bem direto: que o banco prestasse contas. Apresentasse todos os documentos das ações, os dividendos, as conversões, tudo, desde o ano de 1983. Bom, e a partir daí começou o que a gente pode chamar de uma verdadeira odisseia. Não foi nada rápido, muito pelo contrário. Foi uma jornada de anos e anos pelos corredores e labirintos do sistema judiciário. Olha só essa linha do tempo. A ação começou em 27 de fevereiro de 2009. Um ano depois, em 8 de março de 2010, o caso foi julgado improcedente. Mas não parou por aí. Em 24 de agosto de 2011, um recurso reverteu a decisão. E a coisa foi subindo, até que, em 2 de dezembro de 2013, chegou ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E aqui vem um ponto fundamental. No final de 2013, o STJ bateu o martelo. Sim, o banco tinha o dever de prestar as contas. Pronto. Decisão de um tribunal superior. Parecia que, finalmente, o caminho estava claro, que a coisa ia andar. Mas não foi bem assim. Mesmo com a decisão do STJ, a espera continuou. O banco foi intimado a apresentar as contas, uma vez em abril de 2014, outra em maio de 2014, depois em fevereiro de 2015 e, de novo, em outubro de 2016. Anos se passando e nada. Essa inércia toda nos lembra daquela frase famosa do direito, né? O direito não socorre aos que dormem. Parece uma metáfora perfeita para a frustração que só ia se acumulando nesse processo. E quando a gente acha que já viu de tudo, a história dá uma virada, assim, completamente desconcertante. Depois de todos esses atrasos, uma decisão judicial de 2020 cria o que os próprios advogados do autor chamam de um paradoxo. E aqui a coisa fica interessante, porque a lei, o artigo 550 do Código de Processo Civil, é muito clara. Ela diz basicamente o seguinte: se a parte condenada a prestar contas não apresenta, ela não pode mais discutir. O juiz deve aceitar as contas de quem entrou com a ação e mandar pagar. A regra é essa. Simples. Só que, numa decisão surpreendente em fevereiro de 2020, o juiz do caso, na prática, ignorou essa regra. Citando a complexidade do assunto, ele determinou uma nova perícia contábil. Uma perícia. Isso foi contra o que a lei previa e, principalmente, contra o que o STJ já tinha decidido anos antes. E aqui está o paradoxo, de forma bem clara. De um lado, a lei que diz para aceitar as contas do autor. Do outro, uma decisão judicial que manda fazer uma perícia para analisar tudo de novo. Na prática, isso deu ao banco mais tempo, ignorando a falha em prestar contas e, claro, adicionando mais anos de atraso ao processo. Tudo isso nos leva ao custo real dessa história. Um custo que não se mede em dinheiro, mas em algo muito mais precioso: o tempo. Vamos aos números. 52. Quase 52 anos se passaram desde aquele investimento inicial feito lá em 1974. 17 é o número de anos que este caso já está se arrastando nos tribunais, desde que começou em 2009. E agora, o número que talvez seja o mais chocante de todos: 5.
Só aquela decisão de ordenar uma nova perícia, essa etapa sozinha, consumiu mais 5 anos do processo. 5 anos. E isso nos deixa com uma pergunta que não quer calar. Se uma única etapa processual, a perícia, demorou 5 anos, quantos anos mais serão necessários para que a justiça finalmente seja feita? Quanto tempo mais de procrastinação processual ainda vem pela frente?